Pontos turísticos para você conhecer em São Paulo, parte 1. O ano era 1532, precisamente no dia 22 de janeiro, Martim Afonso Souza deu início à colonização oficial da localidade que hoje conhecemos como a cidade de São Paulo. Com a fundação da Vila São Vicente no litoral paulista, a mais antiga vila do Brasil, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, no ano de 1554, decidiram subir a serra e construir um colégio no alto de uma colina na região do Piratininga. A ideia dos jesuítas era, além de alfabetizarem, também catequizarem os índios da região. E a metrópole que conhecemos hoje como a Grande São Paulo cresceu ao redor desse colégio. A partir da década de 60, São Paulo se tornou o principal polo econômico e a maior cidade da América do Sul. Quer saber mais? Então vem comigo! Eu sou Éder Triton e te espero fazer companhia até o final desse vídeo, pois esse é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. E lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Vilares O Costelone. Neste artigo separamos para você vários ícones como parques, museus e pontos turísticos, desta que é a maior cidade da América Latina e a quarta maior metrópole do planeta. Número 1. Estação da Luz. A Estação da Luz se tornou um importante ponto turístico da capital paulista. Com a beleza inspiradora de sua arquitetura, recebe milhares de pessoas todos os dias. O projeto neoclássico idealizado pelo britânico Charles Henry Driver mistura vários elementos góticos, como por exemplo as torres paralelas, que são uma referência às da Abadia Londrina de Westminster e do relógio inspirado no famoso Big Ben de Londres. Devemos perceber a semelhança com a arquitetura inglesa dominante no século XIX e início do século XX. Além do investimento inglês, a maior parte dos materiais vinha da Inglaterra e por isso a ferrovia ficou conhecida como inglesa. Tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico, CONDEFAT, é admirada pelo nostálgico olhar paulistano. A Estação da Luz desperta em todos uma sensação diferente. Ela é um símbolo especial da cidade de São Paulo, afirma os funcionários e prestadores de serviços da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, órgão que administra esta estação. No ano de 1867, era inaugurada pela empresa inglesa São Paulo Railway um lastro ferroviário que ligava Santos a Jundiaí, com extensão de 159 quilômetros. Este percurso passava justamente na Estação da Luz e também na cidade de Cubatão. O prédio original funcionou até o ano de 1888. O rápido crescimento de passageiros e a necessidade de escoamento da produção exigiu mais espaço e estrutura. Em 1º de março de 1901, finalmente é colocada em operação a instalação que conhecemos hoje. Com 13,2 mil metros quadrados de área, a Estação da Luz dá acesso a várias linhas da CPTM. Ao longo do tempo, a estação teve reparos. Uma das mais importantes intervenções foi a obra para anexar o Museu da Língua Portuguesa, hoje restaurado após o incêndio de grandes proporções ocorrido no ano de 2015. Número 2. Pinacoteca do Estado. Esta é a instituição cultural mais antiga da cidade. A Pinacoteca foi aberta em 1905 e abriga um dos maiores e mais variados acervos da arte brasileira, com cerca de 11 mil peças. Entre elas, trabalhos de artistas paulistas como Almeida Júnior, Pedro Alexandrino e Oscar Pereira da Silva. A Pinacoteca conta também com obras importantes de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret e Cândido Portinari. Desde janeiro de 2016, a Pinacoteca de São Paulo usa um logo apresentando somente o apelido Piná.
A mudança oficializa um nome que os frequentadores do museu já utilizavam. Já a Estação Pinacoteca passa a ser designada por Piná Estação e o Museu do Jardim da Luz por Piná Luz. Os elementos marcantes da arquitetura do museu, como as colunas, os tijolos e a escadaria, fazem parte do sistema de identidade visual. A arquitetura do prédio segue os princípios do ecletismo italiano, formado por 3 andares com 2 pátios internos. No centro do primeiro piso fica o saguão central, com o pé direito alto e janelas voltadas para o interior. A Pinacoteca do Estado de São Paulo também administra a Pinacoteca Estação, espaço instalado no antigo edifício do DOPS no Bom Retiro, onde mantém exposições temporárias de arte, a Biblioteca Walter Way e o Centro de Documentação e Memória da instituição. Projetada pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo no ano de 1897, abriga em seus salões importantes exposições, como Rodin e Miró. Lembrando que o Pavilhão das Artes, localizado no Parque do Ibirapuera, também faz parte da Pinacoteca do Estado. Número 3. Teatro Municipal. Teatro Municipal de São Paulo é destaque no centro da capital paulista pela sua grandiosidade e imponência. Considerado um dos principais cartões postais da cidade, é um dos mais importantes teatros do país. Esta maravilha arquitetônica está localizada na Praça Ramos de Azevedo, no centro dessa grande metrópole. Também projetado em estilo arquitetônico eclético pelo renomado escritório do arquiteto Francisco Ramos de Azevedo, o Teatro Municipal abriu suas portas ao público no ano de 1911 com uma grande apresentação da ópera O Guarani de Carlos Gomes, seguida em uma encenação da ópera de Hamlet. O prédio foi inspirado na Ópera de Paris. Traços renascentistas marcam a fachada, com portas e colunas simétricas. No interior, as paredes, os vitrais e as colunas são cobertos por adornos e obras de arte variadas, mostrando clara influência do barroco. Símbolo da alta sociedade paulistana que na época prosperava com a fartura do ciclo do café, o edifício já passou por 3 grandes reformas e foi palco de eventos importantes como a Semana de Arte Moderna em 1922, o marco inicial do modernismo no Brasil. Hoje, continua recebendo espetáculos e tem capacidade para 900 pessoas. O edifício faz parte do patrimônio histórico do estado desde 1981, quando foi tombado pelo Condefat. Renomados artistas já se apresentaram em seu palco, celebridades como Rudolf Nureyev, Maria Callas, Isadora Duncan, Ella Fitzgerald, Mikhail Baryshnikov, Villa-Lobos, Arthur Rubinstein, Duke Ellington, Guiomar Novaes, Bidu Sayão, dentre muitas outras celebridades do show business nacional e internacional. O Teatro Municipal de São Paulo é considerado um dos palcos mais respeitados do Brasil e apresenta uma das maiores e melhores produções líricas do país. Esse passeio não pode ficar de forma alguma fora do seu roteiro turístico pela capital paulista. Mais cultura, mais arte e muito mais entretenimento para você. Número 4. Catedral da Sé. O templo conhecido hoje como Catedral da Sé teve sua construção iniciada no ano de 1913, elaborada pelo arquiteto alemão Maximilian Emil Hell, professor de arquitetura da Escola Politécnica. Inaugurada em 25 de janeiro de 1954, na comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo, ainda sem as suas 2 torres principais. A primeira versão da catedral foi instalada em 1591, quando o cacique Tibiriçá escolheu o terreno onde se encontraria o primeiro templo da cidade. A igreja foi toda edificada em taipa de pilão. Em 1745, a Velha Sé, como era chamada, foi elevada à categoria de catedral. Por isso, neste mesmo ano, iniciou-se a edificação da segunda matriz da Sé, no mesmo local da anterior. Ao lado dela, em meados do século XIII, levantou-se a igreja de São Pedro da Pedra. Em 1911, os 2 templos foram demolidos para dar espaço ao alargamento da Praça da Sé e, finalmente, a versão atual da catedral.
O prédio, que tem 112 metros de comprimento por 47 metros de largura, foi erguido com mais de 800 toneladas de mármore e guarda uma capela no andar subterrâneo. Sua arquitetura impressiona pelas torres pontiagudas que atingem 92 metros de altura e também pelas estruturas côncavas no teto e pelos belos vitrais. Em tempos de despotismo militar, Dom Agnello Rossi assumiu o arcebispado, inaugurando a fase da teologia, da libertação e da opção preferencial pelos pobres. Desde 1970, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes dedicou todos os seus esforços ao combate à ditadura militar, denunciando os crimes, as torturas e cedendo a catedral para as manifestações políticas e ecumênicas pelos desaparecidos políticos e pela anistia. A catedral possui ainda uma cripta aberta à visitação inaugurada em 1919, com 30 câmaras mortuárias onde podem ser encontrados os sarcófagos dos bispos e arcebispos, além de guardar os restos mortais do cacique de Biriçá, o primeiro cidadão de Piratininga, e do padre Feijó, regente do Império. Também encontramos bem à sua frente o Marco Zero da cidade de São Paulo, um pequeno monumento de mármore em forma hexagonal, construído em 1934, traz um mapa das estradas que partem de São Paulo com destino a outros estados. Sendo um dos 5 maiores templos neogóticos do mundo, a Catedral da Sé foi reaberta em 2002 após 3 anos de reforma, voltando a oferecer missas diárias. Caso tenha oportunidade de conhecer essa maravilha arquitetônica, não perca tempo. A Catedral da Sé é considerada uma das igrejas mais belas de São Paulo e do mundo. Número 5. Mercado Municipal de São Paulo. Projetado em 1926 pelo engenheiro Felisberto Ranzini, chefe do departamento de desenho arquitetônico do escritório também do arquiteto Ramos de Azevedo, escritório esse que também é responsável pela edificação do Teatro Municipal e da Pinacoteca do Estado. No princípio, o Mercadão foi projetado para ser um armazém de pólvora e munições, mas ao longo dos anos transformou-se em um entreposto comercial, onde até hoje vende-se frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e uma grande variedade de produtos alimentícios. O Mercado Municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão, foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933. Ficou a cargo do artista russo Conrado Solzhenitsyn Filho, famoso pelo trabalho realizado na Catedral da Sé e em outras 300 igrejas brasileiras, a elaboração dos vitrais deste que é um dos mais belos mercados do planeta. São 32 painéis subdivididos em 72 lindos vitrais. O Mercado Municipal de São Paulo é um prédio coberto e dotado de torreões laterais. A influência germânica se manifesta também na planta modulada do edifício, que foi executado na Alemanha. O edifício paulistano apresenta uma construção estruturada em concreto e alvenaria de tijolos. O prédio, de estilo neoclássico, com temperos góticos, impressiona pela beleza. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Mercado Municipal tornou-se o principal entreposto de alimentos do estado. Entretanto, na década de 60, com a criação do Ceasa, Centro de Abastecimento de São Paulo, o comércio do mercado teve seu declínio. A falta de segurança e de higiene em seu entorno contribuíram muito para que isso acontecesse, chegando a ser cogitado pelas autoridades da cidade a sua demolição. O prédio não foi demolido graças aos proprietários dos boxes e ao Condefat, que conseguiram um recurso para restaurá-lo. Já na década de 70 e 80, essa magnífica estrutura passou por 2 pequenas reformas. O prédio, que ocupa um espaço de 12.600 metros quadrados de área construída às margens do rio Tamanduateí, abriga mais de 1.500 funcionários, que juntos movimentam cerca de 350 toneladas de alimentos por dia em seus mais de 290 boxes. O mercado conta com um espaço gastronômico diferenciado, que oferece saborosos pratos que vão dos mais simples a receitas gourmet. Tudo isso ali mesmo. Enquanto você come, você pode apreciar a beleza arquitetônica do local. Outro destaque gastronômico é o famoso sanduíche de mortadela, servido com generosas fatias do embutido. Localizado no centro histórico da cidade, o Mercado Municipal é um dos locais preferidos dos turistas, pois além da diversidade de frutas, queijos e bebidas, é destaque por sua culinária peculiar. Não deixe de conhecer!
Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a este tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!